após a impressão geral da prova de Química, das 10 questões de Química, é sempre bom a gente comentar uma outra questão, como nós fazemos tradicionalmente aqui com a equipe CBV. Eu perguntaria a Paulo que questão ele gostaria de destacar aí dentro do contexto das 10 questões de Química de hoje. Eu queria destacar a de número 12. 12, ela tratava de quê, Tiago? Ela tratava sobre radiação do urânio 235, e assim vai. Porém, como eu disse antes e como os professores afirmaram, ela foi bastante carregada de linguagens e palavras bastante técnicas e complexas. E eu queria que a professora Tati comentasse sobre essa questão. Professora. Porque o texto é relativo à radioatividade, que não é um assunto, não é, do nosso primeiro ano, e sendo assim não é um assunto do seu dia a dia, já lhe causando uma certa dificuldade de interpretação. Mas aí volta aqueles detalhes, não é, muito comuns à prova da UFPE, que lhe possibilitaram responder. Não é? No momento em que ele fala aqui no texto, essa substância é extremamente volátil, esse trecho permitiu você responder a 13ª questão. Porque vocês sabem que um composto com alta volatilidade, um composto volátil, é um composto que tem baixo ponto de ebulição, não é? E com relação a 12 propriamente dita que você fala, olha essa parte do texto que diz o seguinte: no Brasil, o urânio é enriquecido por um método que consiste em girar um cilindro com hexafluoreto de urânio a altas velocidades, 2.500 a 3.333 voltas por segundo. Isso faz você lembrar as nossas aulas de laboratório, a centrífuga, não é isso? Só que eu não sou a favor dessa letra A. Por quê? Aí nós vamos realmente para o conteúdo de radioatividade, não mais o conteúdo de primeiro ano, processo de separação e mistura. O enriquecimento de urânio, que é a transformação do urânio 235 para o 238, professor, ele se dá aqui no Brasil por dois processos: pela difusão gasosa e pela ultracentrifugação, que é justamente o que acontece aí. No momento que a gente tem giros em torno de 2.500 a 3.333 voltas por segundo, nós não temos uma centrifugação, nós temos uma ultracentrifugação, que é uma centrifugação específica, entende? Então, o aluno de primeiro ano, ele acerta em função desse destaque do texto, mas ele acerta não com convicção de conteúdo, né? Mas com a questão de ser a mais provável. Até porque não havia condição para isso. Até porque não havia condição para isso, porque ele não tinha um domínio de processo de radioatividade, do enriquecimento do urânio, e até porque o processo correto aqui no Brasil é a ultracentrifugação, como o próprio texto afirma, em termos de número de voltas. Perfeito. Mas a resposta existe da questão e ele teria que resolver por exclusão mesmo. Isso. Né? Por exclusão, né, Tati? Ele encontra centrifugação. Certo. Mas a gente não sabe seria tão que. correta. Né, mas que a gente sabe que o correto mesmo seria no E foi a lugar de resposta que centrifugação. fizeram no gabarito oficial. No gabarito. Foi a resposta que deu a letra A. Centrifugação. Veja que nem tem ultracentrifugação. Verdade. Nem tem. O gabarito correto seria ultracentrifugação, que é a forma como o urânio é enriquecido no Brasil. Perfeito. Tá? E Como ele citou no texto, no Brasil. No Brasil. Perfeito, perfeito. No Brasil, ele deixa bem claro. Aí no Brasil, localizou o urânio mesmo, né? é enriquecido. Bom, dificulta bastante. Muito bem, e o nosso Tiago, você agora, sim. Qual é a questão que você gostaria de colocar para os professores? Tatiana, Eu queria Flávio? expor a questão 20, que é uma questão que não está no nosso assunto e que o aluno, às vezes, tenta fazer, não consegue e pode acabar afetando o desempenho dele no resto da prova. Vai levar tempo, né? Vai tomar tempo dele. Exatamente. E aí, professor Flávio? Perfeito, Tiago. Esse foi o sentimento que a gente teve quando a gente viu.
Logo quando a gente Qual viu, o não foi, assunto Tati? que está na questão? Foi o assunto de titulação. Titulação. É um assunto que a gente vê em soluções no segundo No segundo ano. Tá? É logo o primeiro assunto de físico-química do segundo ano é soluções. E quando a gente está terminando soluções, quando a gente já dá ao aluno uma base de concentração de soluções, a gente vê titulação. E eles colocaram a questão de titulação para o primeiro ano, um assunto que exige conhecimento e habilidade em concentração de soluções. O aluno tem que saber interpretar em reações, né? Reação de neutralização. O aluno tem que saber interpretar o que é uma concentração mol por litro, ele tem que saber o que é isso, e ele tem que trabalhar com todos esses números numa reação. O que é um assunto escapa de segundo também ao ano, conhecimento exige um certo médio do aluno. Isso. Veja, e não foi uma questão fácil. Não foi. Foi uma questão difícil. E o não foi uma questão assunto- fácil. E o assunto Mesmo para o estaria no segundo ano. e Isso. mesmo para o segundo ano ela seria Isso. considerada. Mesmo para o segundo ano, ela já questão exige um difícil. pouquinho do fera. E ele colocou Então é no importante primeiro a gente ano. colocar essa fuga, né? Fuga E aí, completamente. Da programação. Da estabelecida. programação. É importante que E façamos. é importante, né, que o grupo que elaborou a prova realmente anule essa questão para que dê uma certa importância à prova e é um sentimento de justiça, né, daqueles alunos que passaram o ano todo se debruçando diante de um edital, né, dos professores que prepararam seus alunos diante de um Todo o edital, planejamento que foi né, feito todo em o cima desse planejamento que programa, foi feito. né? Exatamente. Claro. Então, acho que a gente precisa realmente perceber esse erro e anular a questão e evitar que situações como essas venham a acontecer, porque isso dificulta o aluno na hora que está realizando sua prova, porque ele começa a imaginar que deixou de ver algum conteúdo, que o professor dele falhou em deixar de ver algum conteúdo, ou que ele realmente não sabe fazer. O tempo, que é um fator importante e decisivo, né, na realização da prova dele, aqueles bons alunos ficam tentando fazer, porque passa a ser um desafio a resolução daquela questão e acaba prejudicando nas demais questões da prova. Perfeito. Felipe, fechando o bloco. Que questão você gostaria de ver aqui comentada? Gostaria de ver a 16, que exige uma interpretação mais profunda. Era sobre o que, Felipe? Sobre óxidos e... Era sobre... Reações inorgânicas. reações inorgânicas. Perfeito. Que uma interpretação equivocada poderia causar o erro. Na realidade, É. Equivocada leva você ao erro, né? Exatamente. Veja, tirando a 20, que não é do assunto de vocês, Certo. essa para mim foi a questão mais difícil, que ela exigiu uma interpretação muito boa e ela tem, né, Tati, um detalhezinho que pegou o aluno bom, né? Quando ele fala no texto, um dos constituintes do ar se dissolve naturalmente na água e inicia uma reação, o aluno, ele pensou nessa dissolução desse gás, né? E o termo se dissolve, a gente chegou à conclusão que não foi um termo muito feliz, né? Ele poderia ter dito, um dos constituintes do ar reage com a água. Tá? Seria mais Aí preciso, ficaria né? mais fácil, né? Seria mais preciso, seria, né, muito mais fácil para o aluno. Aí o aluno, ele poderia combinar algumas reações para achar a resposta. Então, quando ele usou dissolve, o aluno acabou, né? O aluno ficou meio perdido. Ele começou a tentar fazer um monte de reação, não dava nenhuma das respostas e ele ficou com aquele sentimento, né, Tati? Não sei. E agora? Como você mesmo disse, né? A palavra dissolve dá a ideia de fenômeno físico. Né? E aí o aluno vem no água e o açúcar se dissolveram. Então, como é que vai haver uma reação química aqui? Certo. E o outro detalhe, que deriva nos cristais. Aí ele exigiu que o aluno soubesse solubilidade de sais. Ele exigiu que o aluno tivesse decorado na cabeça uma tabela de solubilidade de sais. E lembrasse que o carbonato de sódio é um sal solúvel, não cria um cristal. E tudo isso em 10 questões, Tudo dentro isso de um contexto dentro de 46 Isso. questões, tendo 4 horas para resolvê-la. Ele não conseguiria resolver. Ele não talvez chegaria tenha lá. realmente tomado um bom tempo.
bom tempo. E para meninos de 14, 15 anos. É importante que tudo isso, Né? né, 14, que nós 15 estamos anos. colocando seja refletido, não é, pela comissão que coordena os trabalhos da banca examinadora e especificamente pela banca examinadora de Química, não é? Que ninguém está contestando a qualificação, nada disso. Nós estamos, na verdade, colocando o lado de cá, não é? Isso. Que se trata de adolescentes que estão num primeiro ano, que estão num processo de amadurecimento, até mesmo dos conceitos, na sua parte Isso. cognitiva, dos conceitos da química. Muito bem, com isso nós encerramos os nossos comentários de química e daqui a pouco voltamos com as outras disciplinas. Até já. Pronto.